Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business in Connections de hoje. Que honra ter você aqui. Hoje nós vamos falar de nutrição, nós vamos falar de esporte. Como você ficar ali com o corpinho, que nem o Arnold Schwarzenegger, que foi Mister, isso mesmo. Mas será que você consegue? Eu já tô com 49 anos, eu vou desvendar tudo isso no podcast de hoje. Então, você que está chegando, nós vamos falar muito com a Ana Coelho, essa especialista em nutrição, esporte, vai falar até de CrossFit. Gente, isso daí dá um trabalho. Mas seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, Sidney Botelho. Já se inscreva no canal, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no portal IG, no IG Play e também no canal do YouTube do IG. Seja bem-vindo, bem-vinda. Já falo para você que, sem dúvida nenhuma, você é muito fundamental para esta evolução também em todas as plataformas, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, no Instagram, todas as plataformas. Sempre com o apoio da Escola Voice Training de Oratória e Formação de Palestrantes, levando a melhor comunicação para você. Ademicon Faria Lima, Toiê Produções e Eventos, MK Joias e Alianças e também a agência Sou Digi. E hoje, como eu disse, nós vamos falar de saúde. Aliás, é um tema que todo mundo está precisando. Cuidar da saúde, não ser sedentário, parar de usar aquela injeçãozinha. Gente, Ana Coelho, especialista em nutrição esportiva. Muito bom estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Desmistificar isso hoje, né, Sidney? Para de usar a injeçãozinha, é isso ou não? Tá em alta agora o Monjaro. Todo mundo usa o Monjaro e esquece as emoções. Então vamos falar de realidade. O que eu tenho na minha geladeira, o que eu gosto de comer, que tipo de resultado eu posso trazer sem precisar bagunçar tanto a minha rotina, trazendo isso de forma muito mais fácil de ser feito. E nos dias atuais, né, eu posso dizer que a saúde, para essa nova geração, é algo que está bem alta. É mais para a estética das redes sociais ou não? Essa geração nova agora mudou muito. Você vê que os bares da vida estão diminuindo a quantidade de álcool. Então é uma geração que está preocupada em manter o shape, mas também manter uma boa qualidade de vida. Sério? E é justamente, eu acredito, né, que tem até aquelas brincadeiras, né? Se você vai treinar e não postou a foto no Instagram, é menos caloria, né? Não foi pro treino, né? Não foi pro treino. Mas isso é uma forma de motivar a si próprio, porque não Tá. é fácil mudar estilo de vida. E Sim. trazer essa consciência de eu preciso melhorar no esporte. O que está acontecendo com a minha vida? Porque eu estou tão cansada no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha rotina. Então, a alimentação e a nutrição, ela não é mais como era há 15 anos atrás. Eu vou numa nutricionista, eu preciso de um cardápio pronto, que eu já sei o que vou encontrar, eu nem quero ir. Isso mudou bastante, porque agora tem técnicas, eu sou especialista em neurociência, então vamos trabalhar a rotina. Dieta em grego significa rotina. Você falou uma coisa que é verdade. Eu mesmo, quando eu fiz uma consulta médica com uma nutricionista lá atrás, ela veio com um cardápio. Cara, eu, Sidney, não sei o que é caloria, eu, Sidney, não sei fazer as medições. Você tem que pôr tantas colheres, aí você pega uma colher maior, eu não sei qual é a de sopa, qual é. E aquilo me deixava totalmente perdido no resultado. Uhum. Isso já não existe mais. Mas como conscientizar a pessoa dela ter esse equilíbrio e desvendar algo que ela desconhece? No meu caso, por exemplo. Claro, precisa desmistificar isso. Então, Tá. hoje a minha consulta ela é explicada em cada detalhe, entendendo quem é esse meu paciente, o que ele precisa. Sim. Eu preciso pegar na mão dele e mostrar para ele qual é o caminho. Quando você entende a rotina desse paciente, é muito mais fácil. Como é que está o sono? Como é que ele vive? Como é a rotina? Ele não tem tempo. Como é que eu encaixo isso ajudando ele a ter um resultado? Porque quando ele vê isso acontecendo, ele se motiva e automaticamente isso vai virando um estilo de vida. Então, o mais importante não é sair mudando tudo que tem na rotina dele. Isso vai deixar ele cansado de tentar uma colher de sopa de arroz. Mas ele tem uma rotina diferente. Ele come 5 colheres de sopa. Eu vou cortar isso da pessoa, ela não vai voltar. O que você está falando, né? Eu trabalhava na madrugada. Então, aliás, gente, dormia 2 horas por dia. Hoje fica fácil, ó, tô aqui no meu relógio, eu tenho aqui ó, na tela ó, os passos, já andei na gravação 1.291 passos, eu já queimei 333 calorias e sei lá o que esses 6 aqui, eu acho que são 6 horas trabalhando, mas aí eu vou pro outro lado, eu nunca sei os símbolos, eu sou meio perdido. Aí vem aqui, ó, o sono. 7 horas e 21, minha média, meu sono profundo 30%, 59% leve e 11% REM, uma batida
de cardiológica 74 BPM. A tecnologia ajudou também, né, Ana? Demais. Eu E fiz toda uma análise aqui, não sei nem para que, não sei rapidamente. nem para que serve tudo isso aqui, pra Mas ser isso te dá sincero. uma base muito profunda de quem é esse seu paciente. Tá, Então, um exemplo, você falou que gasta numa média de 1.600 calorias em repouso. Então, o Sidney gasta 1.600 calorias em repouso, mais atividade física, mais o que ele consome, e é feito um cálculo para entender, eu estou consumindo a mais ou a menos do que eu preciso para sobreviver. tá. Por isso que quando você sente baixa energia, cansaço físico-mental durante o trabalho, isso porque o seu cérebro consome 25% dessa caloria que você ingere ao longo do dia. Então, se eu como muito pouco para tentar emagrecer, provavelmente eu não consigo emagrecer e continue acumulando essa gordurinha abdominal que as pessoas hoje mais incomoda a grande população, que é perder gordura abdominal. Quase todo mundo reclama sobre isso. Sim. Deixa eu olhar aqui. É, gente, eu preciso da injeção. Eu preciso ficar lá pelo menos uns 3 anos com você para perder essa barriga. Eu tenho 49 anos, eu já tenho um biotipo, né? Uhum, Existe, e aí você vê, né? Eu vou trazer aqui o Rodrigo Faro. Cara, ele ok. conseguiu um corpo acima dos 50 anos que demonstra uma dedicação Uhum. de tempo. Mas e se a pessoa não tem tempo, a rotina dela é realmente no chão de fábrica, praticamente a alimentação dela ela é oferecida pela empresa e ao mesmo tempo como adequar uma disciplina que a pessoa pode até ter, mas é desregrado em termos de planejamento, porque tudo acontece de forma emergencial na vida dela. O que que acontece? Que tipo de alimentos essa empresa oferece? Então, eu tenho Tá, vários pacientes fora do país, atendo em mais de 6 países hoje, que trabalham na madrugada, em 2, em 3 empregos, que tiveram resultados legais. tá. Inclusive, um dos meus pacientes que eliminou 100 quilos pós-bariátrica, eu comecei a entender. A pessoa comeu num copinho, trabalha o dia inteiro, não tem como levar a alimentação, é tudo fornecido no trabalho. O que que acontece com ele? E eu peguei exatamente o que ele tem no trabalho, que acessibilidade é essa? Então, montei algo que ele consiga comer e levar de forma prática e fácil e obter esse resultado. Ele fez bariátrica, emagreceu e voltou a reganhar peso. E uma das coisas mais interessantes, estudando a rotina dele, foi que ele fazia 2 refeições ao dia. Tá. Como é que ele aumenta o peso novamente só fazendo 2 refeições? A culpa é dele, será mesmo? Ou é do excesso de calorias ingeridas? Não. A alteração hormonal faz com que isso ocorra. Então vamos entender isso ajustando. Eu dei mais gasolina para o carro, é como se desse um combustível. E aí eu digo, parar o carro para fazer manutenção é extremamente desgastante. Você vai ter que andar de Uber, de metrô, de ônibus. Mas quando você entende que esse carro precisa, é muito mais fácil. O que você está falando é algo muito que trabalha a força de vontade, o psíquico da pessoa. Como que é trabalhar esse psíquico? Você vai por onde? Na dor, na onde a pessoa quer chegar? Como que Uhum. você trabalha esse lado? Porque você, como nutricionista, você tem a técnica, você sabe o que a pessoa precisa, mas como e mudar o comportamento? Justamente por isso que eu fui estudar neurociência com a Tá, nutrição emocional. Porque tá, dentro do consultório, e o que você aprende na faculdade é um pouquinho mais engessado, não conseguia dar um suporte a essas pessoas. Então, o cérebro ele vai te levar sempre porque eu não consigo. Mas e os resultados? Eu melhorei a energia, dormi melhor, consigo comer mais, bebo mais água, e você ainda assim olha o que você não tem. E isso é um problema. Provavelmente é parte da parte emocional dessa pessoa. Como foi o histórico de vida? Quem disse para ela que ela era gordinha ou era seca demais? Então, tudo isso fica numa HD do cérebro. E isso interrompe que ela dê passos maiores. Eu comecei a perceber o quê? Eu preciso ajustar, pegar na mão dessa pessoa e falar: agora eu vou com você. Então, mandar mensagem, perguntar, entender, estar mais próximo. As pessoas hoje é uma geração muito rápida, TikTok, WhatsApp. As pessoas não têm tempo de parar e de entender a sua história. Eu comecei sim. a ouvir mais histórias no meu consultório do que simplesmente entregar um cardápio pronto. Isso não estava funcionando muito bem. Ah, isso é maluquice, né? Porque o imediatismo faz com que as pessoas, cheguem ao resultado rápido? Sim, porém depende muito da dedicação para ser rápido. Foi o caso aí que eu citei do Rodrigo Faro, que chegou hoje, está com um tanquinho, cara, que é surpreendente pela idade. E essa constituição de massa dentro do corpo, né? Porque eu mesmo estou com 49 anos, meu sonho sempre foi ser mais musculoso. Uhum. Você acha que, indiferente da idade, dá para chegar nesses resultados que
Vai, vamos dizer que o Rodrigo chegou? Com certeza. Tá. Nós, ao longo da nossa vida, vamos pensando o quê? O metabolismo fica lento a partir dos 40 Sim. anos. Só que será que é a verdade ou a minha rotina ainda está bagunçada? Então, se eu pego a rotina de Rodrigo Faro, tem uma alimentação, horários. O corpo, ele precisa de horários. Ele tem que entender que naquele momento é o meu momento da atividade física. Ele tem que entender que naquele momento é o momento que eu vou receber meu almoço, meu café da manhã. Então, ele não tem surpresas ao longo do mês. Isso faz com que o metabolismo do homem, eu falo que todos os homens no meu consultório têm resultado, porque é 2 vezes até mais que a das mulheres, por conta da alteração hormonal. Isso colabora bastante. E o músculo, ele tem um ativamento, principalmente na parte superior, muito mais rápido. Então, é um paciente meu agora de 45 dias eliminou 10 quilos de gordura. E aí eu tenho equipamentos hoje que eu consigo entender, porque visualmente na balança de bioimpedância ela não me diz nada. Balança é balança. Tá. Eu mudei a estética, mas a balança não mudou nada. Pelo contrário, ela subiu. Quer dizer, provavelmente se eu fiz tudo bonitinho, eu tô bem, eu ganhei massa muscular. E a massa muscular é muito importante. E como é importante você se comunicar, é hora de eu falar da Voice Training para você, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Você quer falar bem, você quer fazer palestras, você quer se tornar um treinador, você precisa aprender o COP. Comunicação, oratória, palestra e interpretação. São os 4 pilares para que você possa levar o seu conhecimento. Veja, estamos falando de nutrição, mas como você consegue atingir um raciocínio estruturado para levar a importância da nutrição? Será que você vai ser técnica? Será que você vai levar para o emocional? Será que você vai ser contextual ou você vai fazer dinâmicas? Tudo isso na Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, você consegue trabalhar e desenvolver essas técnicas de uma maneira muito fácil. QR Code na tela, são 3 produtos. Primeiro, você pode ter a mentoria individual. QR Code, você vai entrar em contato para que você tenha uma avaliação. Segundo, as turmas regulares, que você vai ver quando será a próxima. E também a terceira é o curso gravado, que custa R$ 197. O link vai estar na descrição do vídeo. Você pode acessar e assistir quando você quiser. Aí vai de você para melhorar a oratória, e a Voice Training tem as técnicas que são realmente fundamentais para que você não perca a sua essência. Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, uma nova forma de se comunicar. Como que você vê a comunicação dos nutricionistas nesse novo milênio, ou na última década, ou nesses últimos 5 anos, Ana Coênio? Buscar conhecimento, principalmente da oratória, mudou a chave assim da minha vida. Tá. E ainda assim, o medo de comunicar, principalmente nas redes sociais hoje, travam as pessoas justamente por conta do julgamento. E quando você tem uma segurança na oratória, com os seus cursos, por exemplo, que eu assim, adoro, sou sua fã número 1. Obrigado. Acho a sua comunicação incrível, isso também inspira, muda uma chave. Até na comunicação com o seu paciente. Sim. Você consegue explicar de forma muito mais clara e simplória, porque a oratória e a comunicação é isso, né, Sidney? Sim. E hoje o nutricionista, né, cara, eu já fiz tantas formaturas, né, de nutrição, acho bonito que tem a cerimônia do trigo, cara, eu acho lindo, gente. Eu, como mestre de cerimônias, acho lindo, principalmente no Mackenzie, lá na Universidade de São Camilo, nossa, é lindo isso. E eu conheço muitos nutricionistas. Mas eu vi que hoje esse trabalho de vocês, ele está dentro dos consultórios, está dentro dos hospitais, mas muito em restaurantes. Como que é esse cuidado? Porque são públicos diferentes, Ana. Como trabalhar com pessoas diferentes? E fora nas empresas. Eu só estou indo para 3 setores que são fundamentais para a sociedade. Como que é desvendar isso? Porque, querendo ou não, não adianta você só ter uma lanchonete e você não trabalhar de forma nutricional o que você está vendendo. E hoje a vigilância está em cima, porque eu preciso ofertar para a população um produto de qualidade. Sim. Então, supervisionar isso, entender que tipo de saladas eu coloco, de legumes, quais são as variedades, como pode ser mudado, a temperatura exata desses alimentos tem que estar viável para que essa população consuma. Porque o H. pylori, inclusive, que vem dessa contaminação cruzada das saladas não higienizadas, os nutricionistas que trabalham em restaurante e na qualificação desses alimentos, ele está ali também para isso, para trazer uma variedade nutricionalmente pensando em quem vai consumir fora de casa, porque hoje as pessoas trabalham e muitas pessoas consomem uma alimentação em restaurantes. Você está falando um ponto importante, mas existem muitos comércios que hoje não são abertos
são fechados e comercializam isso nesses aplicativos de deliveries rápidos. É obrigatório ter ali um profissional da nutrição dentro dessa empresa, mesmo sendo familiar ou caseira? É obrigatório, porém, nem todas as pessoas aderem aí a esse regulamento por Tá. conta do custo-benefício. Mas a grande empresa, dependendo da quantidade de refeições e funcionários que tem naquele momento, é necessário ter um nutricionista. Hoje, em vários lugares que você chega, tem um nutricionista Os órgãos avaliando. públicos, então, não obrigam Não necessariamente. ainda. Ainda. Mas você acha que tem, assim, uma forma de chegar nesta obrigação no comércio como um todo? Cada vez cresce mais. Tá. Hoje, o bem-estar, ele está em alta, aí, em um dos top 1. Então, as pessoas estão olhando para esses setores de forma muito mais minuciosa. Eu acredito que em 2026, muita coisa tende a mudar. Recentemente, eu fiz um congresso de vocês, né, do CRN, Uhum. Conselho Regional de Nutrição, Sim. que ocorreu recentemente aqui em São Paulo, no Promagno. Um grande abraço aos amigos lá do Promagno, Centro de Exposição. E foi um evento muito interessante que trabalha esta conexão junto às redes sociais, mas uma forma de evitar informações, fake news. Muitos fake news. Como que você está vendo essa liberdade de expressão, principalmente de vocês, especialistas da saúde, que muitas vezes tendenciam, não estou falando você, mas a Aham. ideia de fazer uma certa divulgação sempre é a tendência de vender um produto ou se conectar com algo. Como que você vê esses tipos de profissionais nas redes sociais, Ana? Eu busquei desmistificar muito isso na minha carreira, Tá. porque as pessoas estão sempre vendendo, isso não é errado, Tá. mas leva essa nutrição para algo muito mais rápido, imediatista, com atalhos. E isso está mexendo com as pessoas demais, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu quero o resultado igual ao vizinho, igual a blogueira. Então, até os próprios profissionais da área da nutrição têm vendido esse tipo de produto e que quando a pessoa chega na realidade, no seu consultório, não é bem assim, porque a vida dela é totalmente diferente. Então, assim, eu não gosto muito, eu trago uma realidade um pouquinho diferente, trago pacientes de verdade, vida real. Existe vida real fora da internet. É o que você está falando, não adianta ter aquele suplemento, né? Ah, nossa, olha, esse suplemento vai fazer a diferença para você. Se a gente pegar aqueles programas, aqueles filmes antigos, né? Tinha sempre a pessoa dançando, aí daqui a pouco aparecia com aquele pote, olha só, esse é o pote milagroso, você vai ter mais energia. E acontece isso, você vê vários programas de TV, principalmente esses populares do dia a dia, que aparece aquela propagandista, aquele locutor publicitário falando de um certo produto. Uhum. Como que você vê essa, questão midiática da mídia empurrando esses produtos? Porque o seu paciente, o seu cliente, ele vai ver, pô, tô aqui há 4 meses com a Ana, ainda não perdi, e tô vendo aqui na televisão esse produto que, se eu tomar uma cápsula, vou solucionar e chegar no meu resultado. Como você trabalha esse joguinho Aham. aí, ô Isso Ana? acontece muito. O paciente Tá. manda foto, manda áudio, perguntando o que que você acha de tal suplemento. E isso, até no meu processo de emagrecimento, há um tempo atrás, o meu nutricionista me passava uma lista de suplementos. Tá. Justamente porque existe um marketing. E até a marca induzindo aquela compra. Hoje isso acabou muito porque suplemento é algo que vai complementar a rotina desse meu paciente. Eu trabalho hoje com ultramaratona, maratona, triatlon. Então, o suplemento ele é importante. Mas se eu não tenho uma base bem feita, eu vou utilizar um suplemento que pode até agredir algum órgão, que iniba tanto meu apetite, me cause uma gastrite crônica, porque eu vi na televisão ou que alguém na internet utilizou e disse que é bom. Mas será que para mim vai funcionar mesmo? E é isso que eu vou falar com você, mas antes eu vou falar de planejamento
e nós vamos já entrar no esporte, porque o esporte ele precisa de planejamento, mas eu vou falar o planejamento para você ter patrimônios. E para falar de patrimônios, você precisa de quê? Da Ademicon. E a Ademicon Faria Lima tem os consultores para você planejar. Quer adquirir um carro? Quer adquirir um imóvel? Quer fazer aquela cirurgia estética e ficar com um corpinho que nem o da Virgínia Fonseca? Você pode. Você quer ficar que nem a Jojo Todinho? Também pode. Então você precisa de planejamento, mas se não tem dinheiro para colocar aquele silicone ou fazer aquele implante que você espera capilar igual eu fiz. Na Ademicon você consegue sim, mas tudo é questão de você fazer um planejamento sem imediatismo. Você precisa realmente colocar o seu objetivo no papel e os consultores te ajudam. E tem diversas possibilidades para você do agro, você que quer alavancar capital de giro também na Ademicon. Então, para você realizar o seu sonho financeiro, faça um planejamento e a Ademicon Faria Lima tem tudo isso para você. Então, através do consórcio, uma ferramenta rápida, fácil para que você possa economizar e não ser ludibriado pelo tudo que você terá de disposição, porque às vezes, dependendo do seu planejamento imediatista, você pode pagar até 2 imóveis, 2 carros ou 2 cirurgias. Então o consórcio é algo que vai sanar esse problema e na Ademicon Faria Lima é lógico que dá. Vamos falar de esporte. Eu sou meio maratonista. Eu não seria um cara ideal para fazer um testemunho para você, Ana. Porque o meu planejamento esportivo é algo pessoal. Então, sempre corri 5, 10, 15, 21 é a minha estratégia. E o meu corpo, eu conheço o meu corpo. Isso é importante. Conheço o meu corpo, eu sei que no quilômetro X eu vou me hidratar, não uso nenhum tipo de óleozinho, nada. É a água mesmo ainda oferecida pelas empresas que promovem as corridas de rua. Na meia maratona, no 13º, eu vejo ali um banheirinho químico, eu entro, faço ali aquela rapidinha e sigo na minha corrida. E o meu tempo é 1h50 para 21K, 2 horas no máximo. É um tempo bom para a minha idade. Sim. Mas isso é sem planejamento. Eu fiz tudo isso, a minha alimentação, de manhã eu vou comer o meu pãozinho na chapa, para correr, vou na padaria ou eu como em casa. Veja, eu sei que eu estou desestruturado, tá bom? Não precisa me repreender ao vivo, tá bom? O programa é meu, eu mando cortar o seu microfone, tá bom? Não, de jeito nenhum, tô aqui só para te orientar. Mas isso acontece com muita gente. Esse é o Sidney. Ok. Tá? Posso dizer que sou desregrado, porém o meu objetivo eu consigo. Mas como fazer um planejamento nutricional, estratégico para realmente alcançar um resultado diferente? Eu adoro maratona, inclusive corro maratona, meia maratona, trabalho com vários atletas e existe um planejamento. Nada é novidade no dia da prova principal, que é a macrociclo desse atleta. Porque eu trabalho com pessoas que vivem disso. Então, nada pode ser surpresa no meio da prova. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. A felicidade, ela está na jornada, não no destino final. Então, curta o processo da prova. E trabalhar as emoções com esse atleta também é importante, porque essa quebra aí atrapalha o tempo que ele precisa do pace, que ele precisa bater. Então, nós fazemos normalmente planejamento de dia de longão, dias de tiro. Cada dia desse é um tipo de alimentação. Então, um atleta hoje, que acabou de ganhar 10 km esse final de semana, ele consome numa média de 4 a 5 mil calorias. Mas eu comecei com isso do nada, é um volume muito alto de alimentos. Não, é um treinamento intestinal. O meu intestino, ele é o meu segundo cérebro. Eu preciso treiná-lo, porque senão ele não consegue suportar a quantidade e o volume de carboidrato. Sim. É igual um turbo. E esse glicogênio muscular, ele está estocado no músculo. Quando o paciente, o atleta, ele tenta correr algo, né, uma maratona que você gasta 2, 3 mil calorias por treino, e ele não consome a quantidade que ele precisa para repor. Exato. Ele vai ter problemas de cãibra, fraturas
vai machucar, vai lesionar com muito maior facilidade. Tem que olhar para tudo isso. Não dá. Um treino hoje de 12, 13 km, você elimina uma quantidade de água de 2 a 3 litros de água por treino. É uma desidratação intramuscular. Precisamos olhar cada detalhe. Como é que está o sono? Qual é o volume? São feitos cálculos antes do treino de 0,8 a 2,0 por quilo de peso de carboidrato. Quer dizer, só um pãozinho com manteiga, Sidney. E correr minha maratona é um pouquinho complicado. Essa engenharia, o que você está falando, você está com um cara leigo. Gente, aqui, quando eu trago os profissionais no Business Inconest, se você assistiu os mais de 100 episódios que tem, eu sou o cara mais simples na entrevista. E você vê que eu sou autêntico, eu falo a minha realidade. Isso é muito bom. Eu nunca tive uma cãibra. Cara, eu tô falando assim, de verdade. Meus amigos ficaram surpresos. Uma vez teve um problema na empresa de telecom que eu trabalhava, eu virei 3 dias direto sem dormir de ponta a ponta. E na sexta saímos, no sábado dei uma cochilada e no domingo eu tinha uma prova de 10K. Aham. Chegou no 8º quilômetro, eu suava mais frio do que se eu estivesse no Alasca. O meu amigo olhou e era no 8º, né, quilômetro, que um olhava para o outro, agora é o nosso agora? tiro, porque a gente ia junto até o 8º. Uhum. Quem tivesse disposição, aí é o tiro, os 2 últimos quilômetros era para saber quem ia ficar na frente. Sim. Aquele dia eu cheguei no 8º num sufoco, porque eu não tinha dormido. Uma exaustão. A exaustão corporal É. tava. Eu cheguei, cara, eu já nem vou dar o tiro, porque eu não vou completar nem 1 quilômetro no tiro. Aí é Exatamente. consciência mental. A minha pergunta é, você faz toda essa engenharia de métricas, tantos Reformar. quilômetros, tantos quilos, gramas para tanto tempo. Essa disciplina, como fazer a pessoa pensar de forma, de engenheiro mesmo, né? Administrativo, porque você não vai correr 21K, pô, agora eu tô com 1 quilômetro, tô com 6. Cara, como é trabalhar a mente de um esportista para que ele consiga ter todo esse passo a passo na estrutura para chegar no objetivo? Eu sempre tive essa curiosidade. O quanto aquilo é importante para ele, o quanto ele se desafiou. Eu Tá. tenho pacientes que começaram com 3K. E aí mudou a alimentação, começou a ter mais combustível dentro do carro. Tá. Porque tratava o carro igual um Fusca, e o carro novo acabou zerado. E sempre com desculpinhas. Então, quando ele se desafia e começava a correr 5, 10, 15, o corpo ele quer mais. Tá. Você começa a mudar uma estética, você começa a ter energia, você não quebra, você não tem essa sudorese fria que é exigindo demais do corpo. Se eu vou daqui para o Rio de Janeiro e eu preciso de combustível, só tenho um posto, eu tenho que levar minha gasolina. Porque eu sei que daqui para lá eu não consigo ter um posto de gasolina para reabastecer. Isso tudo é organizado. Então, quanto mais você tem resultados, mais você quer. Tá. Você quer se desafiar e você não quer parar. E é exatamente isso que acontece com a corrida hoje, por isso que ela está tão em alta. As pessoas se desafiam, você vê idosos passando, criança, todo mundo correndo, aquilo vai criando uma motivação mental ao ponto de você buscar mais. E aí você começa a ter uma disciplina melhor com a alimentação, porque faz a diferença. Não é só treinar bem, ter uma boa planilha de treino, se eu não tenho um combustível suficiente no carro. É interessante você estar falando. Eu participo de provas de ruas há mais de 23 anos. Há mais de 23 anos. E eu adoro muito, já participei de várias mesmo, medalhas, tem um Sim. monte de jogada lá em casa. E, ao mesmo tempo, hoje, qual que é o tempo hábil para uma pessoa realizar uma maratona de 42? Eu, Sidney, tô aqui agora, vamos treinar. Ok. Nunca coloquei um tênis. Uhum. Qual que é o tempo hábil em uma sequência, numa estratégia para a pessoa completar 42K? Pensando nessa pessoa que não completou 40, que não treina. Nunca treina. Se correr cansa. Vamos colocar assim. Não dá para ela ir para uma prova de 42K. São Em um ano? escadinhas. Em um ano, sim. Ela vai começar Não, a eu tô correr. falando quanto tempo ela chega nesse Ok, 42K. até 6 meses dá. Sério? Eu tenho um paciente que foi para uma maratona de Boston ano Que passado. você precisa ter índice, tá, gente? É de Boston, você precisa ter tem índice. Não é índice. qualquer um, não. Não. Treinamos isso antes. E aí chegamos a 2 horas e 59 minutos. Mas ele era 45 anos, ele eliminou mais de 17 quilos, treinamos, aquilo começou a criar
um desafio pessoal para com ele. Então, eu também entrego ali filmes, vídeos, dicas, não é só a nutrição. Eu Tá. preciso fortalecer, porque quando chega ali nos 20 km, o seu emocional começa, não tem fone de ouvido, não tem nada. É você e seu próprio pensamento te motivando. É aí que é isso que eu tava te falando. Cara, passou o seguinte, você que vai fazer meia, agora é um testemunho aqui. Você passou da meia, depois do 13º, você não sente mais nada. Você não sente mais Você nada. só vai. Você não sabe. Por isso que eu falo, como, é igual não tem um fone de ouvido e a Ana vai estar lá. Olha, agora no 10º, não é Fórmula 1 que você tá com a central te O comandando. tempo inteiro. Ali é você. É. E como você metrificar isso que eu acho curioso, porque o cara tem que ser muito estratégico no cérebro. Esse Porque reloginho que você tem aí, ele ajuda. porque há um desgaste físico Muito e alto. emocional. É. Que o cara quer chegar no resultado. Exato, mas, por exemplo, eu pego um reloginho desse e coloco, ele começa a vibrar, o 6 km chegou, é hora de pegar o carbogel e utilizar. Claro que o carbogel, ele não precisa, não é uma regra básica. Tá. Após de 1 hora, 60 minutos de treino, eu posso ingerir um carbogel a depender da quantidade de quilômetros que esse paciente vai fazer. Sim. Mas esse reloginho, ele tem a hora da água, porque até o excesso de hidratação pode te prejudicar. E eu também não posso deixar esse paciente ressecar demais, porque essa sudorese vai eliminar uma quantidade de líquido, só água não, aonde entra um eletrólito ou até um próprio carboidrato. Então tem várias estratégias legais que essas calças com bolso ajuda muito, só puxar, colocar na boca e seguir. Mas tudo isso é feito com treinamento nos longões, nos outros exercícios E você anteriores. acompanha também esses treinamentos ou só alimentação? Tudo. Eu Tudo. preciso saber quanto ele está gastando, eu entro em contato com o profissional que passa esse treinamento, eu calculo o dia de tiro, aonde o corpo dele exige mais, para eu entender e dar suporte. A minha meta com meus pacientes que fazem ultramaratona, triatlon, é não deixar esse desgaste acontecer. Ele acabar a prova inteiro, é uma recuperação que é muito importante para não achar aquela sensação de passou um caminhão em cima de mim. Nós vamos falar desta combinação sua com os personagens e os professores de educação física, porque é fundamental para essa multiplicidade de esporte, porque num triatlo são 3 esportes que a pessoa vai fazer: ciclismo, natação e corrida. Mas eu tenho que falar da Toyê Produções e Eventos, que a Toyê Produções e Eventos está ali sempre apoiando as corridas de ruas com todo aquele time de staff. Isso mesmo. Até a estrutura de colocar aquelas cercas separando ou fazendo a numeração dos quilômetros, toda a metragem, o acompanhamento eletrônico, o DJ agitando, tudo isso faz parte de um planejamento de um evento. E você produzir evento, você precisa ter uma diretoria artística, uma diretoria de produção, realmente uma equipe que entenda do riscado, que é o evento como um todo. Então, a Toyê Produções e Eventos está, assim, há muitos anos participando de eventos, não só de corrida de ruas, mas também de congressos, feiras, eventos sociais, fazendo com que você se sinta seguro, porque entrando no evento, você vai ter toda a estrutura que você precisa. Então, Toyê Produções e Eventos, lá no Instagram, faça o seu orçamento, ainda mais nas festas e finais de ano. Você precisa ter uma empresa sólida para executar o seu evento, e a Toyê Produções e Eventos é esta empresa. E aí, como trabalhar em parceria com essa galerinha? Porque, cara, tô lá, o seu personal que praticamente ele tem a sua estratégia esportiva, vai falar: Aninha, olha, preciso disso. E como vocês desenham, como que o atleta ou o atleta amador consegue entrar nessa cultura? E até na própria musculação hoje, Sidney, eu entro em contato com vários personagens dos meus pacientes para Tá. entender como é que está o rendimento. E no treinamento de perna, que exige muito mais desse paciente, como é que ele está? Ou o paciente que tenta fazer uma maratona, meia maratona, 10 km, ele quer treinar musculação todos os dias, não funciona, porque começa um ativamento de músculo. Ele quer um resultado e a musculação converge com o que ele precisa. Então, como é que podemos fazer isso para ajudar? E esse trabalho multidisciplinar, com fisioterapeutas, até o próprio psicólogo, com o educador físico, mudou muito a chave dentro do meu consultório. Porque eu consigo entender exatamente, ele está mais
com o paciente diretamente. Eu só vejo paciente às vezes 2 vezes no mês, 3, a depender do tipo de planilha que nós estamos fazendo ou o ciclo, né? Tá. Que tipo de ciclo esse paciente está? Ou um paciente que faz uma academia e que precisa de um suporte melhor. Ah, eu não consigo obter um resultado. O que está acontecendo com ele? Pensando que esse músculo ele vai ser a minha estratégia principal ali. Eu tenho que preciso entender. É dali que tudo acontece. O que você está falando, né? Recentemente eu estava vendo. Vamos levar um pouco para o futebol, não sei se é o seu expertise, mas eu vi o Walter, aquele jogador do Goiás, gente. Ele tinha super peso. Uhum. Quantas vezes eu já cobri jogos aqui em São Paulo, até mesmo no Serra Dourada, e o Walter, né? Vocês devem lembrar, Sim, gordinho e tal. aham. E hoje, depois que ele parou de jogar futebol, ele emagreceu. Ok, isso O acontece. que acontece? O próprio o Ronaldo Ah, tinha sobrepeso, o fenômeno, e também devido a isso. Como que você vê essa mudança do organismo da sim, pessoa? é um ponto-chave. Eu jogo futebol e estou com sobrepeso. O corpo ele tem um gasto calórico que acabamos de citar aqui. Quando eu consumo abaixo do que eu preciso para performar nesse esporte, entendendo que o futebol ele utiliza duas vias, aeróbico e anaeróbico. Tá, E ele não dá um suporte nutricional de alimentos, é gasolina para o carrão performar bem, ter uma explosão no futebol, uma agilidade, mais velocidade, melhor performance. Se ele não consome o que ele precisa, o corpo ele vai estocar a gordura como uma forma de proteção. É tá, igual estar num deserto. Se só tem água e ele vai ingerir muito mais líquido do que um alimento, e isso pode estar na rotina diária dele, eu vou estocar essa gordura. E por isso que tem alguns atletas que, mesmo fazendo uma atividade física intensa, não conseguem perder peso. tá. Caramba, que é interessante. Então, aí, Valtão, você não tinha uma nutricionista igual a Exato. Ana, você foi, ficou gordinho, e a gente, agora sim, esse é um atacante de peso, e Pois ele é. deve ter ouvido isso direto. E Uhum. hoje, o peso é algo que as pessoas se incomodam mais ou elas querem mais qualidade de vida? Eu diria que os dois, mas tem uma coisa que mexe muito com a população, que é a baixa autoestima. Tá, As pessoas elas não querem se ver no espelho, elas não querem falar sobre o que dói. Porque mexer nisso é algo que vai te machucar, porque já vem de algum momento atrás. Então, hoje, com essa facilidade de muitos esportes, hoje em cada esquina tem uma academia de musculação, é difícil, principalmente aqui em São Paulo. Isso vai criando, mas claro, o ambiente ele influencia muito. Se você anda num ambiente que as pessoas comem muito, não tem salada, não tem legumes, não tem estilo de vida, automaticamente você vai ser a sexta pessoa a fazer a mesma coisa. Então, o ambiente, ele está influenciando. Agora, se eu tenho um ambiente que as pessoas do meu trabalho levam uma marmitinha, eu escuto o paciente falando isso direto. Nossa, mas todo mundo leva fruta, eu quero levar também. E era um paciente que não tinha uma aderência à frutinha ali. Agora, ele me pede a fruta, isso quer dizer, alguma coisa mudou. alguma chavinha. O que você tá falando, né, cara, eu sou daqueles caras que levavam marmita para esquentar no banho-maria lá, gente. Ah. Quem não fez isso? Eu tinha uma marmita gigante, que aí, quando eu era jovem, eu até tocava atrás no ônibus. Quantos anos você tem, Ana? 30. 30, você não é dessa época, viu? Você sentava lá no motor, gente, e aí a gente ficava tocando a marmita, Aham. eu e um amigo meu, batia mesmo. E o interessante é que tinha uma cultura das pessoas terem vergonha. Ah, eu tô falando isso há 30 anos atrás, tá, gente? Uhum. Tenho 33 vivendo esse mundo. Mas hoje não, hoje é natural as empresas até deixarem um espaço para as Exato. pessoas levarem o próprio alimento. Você acha que esse tipo de cultura vem justamente por causa da mudança de comportamento das pessoas? Velocidade, Sidney. Esse ano, Tá, 2025 para 2026, as pessoas estão buscando mais estilo de vida. tá. Então, uma qualidade diferente. E custo-benefício. Eu posso ter um custo-benefício melhor em relação ao alimento. Eu posso preparar esse alimento com o que eu preciso. E isso facilita muito a vida das Dentro de casa, pessoas. né? E Claro. essa facilidade ajuda muito. Outro ponto também, ainda nisso, depois eu vou entrar no CrossFit, que, Eu cara, sou apaixonada. eu tenho uma curiosidade com os crossfiteiros aí da vida. O, você tá com justamente, o seu paciente, o seu cliente, e do nada aquele ser humano entra no rodízio, come à vontade,
e paga R$ 39,90. E o cara tem totalmente a sua planilhinha ali. E Aham. aí, como que é, ele ir no impulso da galera? Aham. E no impulso da galera de falar, não, eu tô pagando, eu tenho que valorizar o preço. Porque existe isso, né? A cultura, principalmente aqui no Brasil, né? Com certeza, vários rodízios de carne, de sushi, de tudo isso, Eu quero ir no é. máximo, eu quero tudo, eu tenho que dar prejuízo Mas isso para... mudou, tá, Sidney? Porque Ah, eu trabalho justamente essa emoção no consultório. tá, Não cortar tudo. O único ato que eu vou fazer a vida inteira até eu morrer é comer. Porque se eu parar de comer, eu vou adoecer e sim. automaticamente eu não consigo sobreviver. Não tenho energia para isso. Meu corpo não permite. Então, quando eu digo para ele, olha, coloquei a sua fatia de pizza lá no final da dieta e você tem autorização de utilizar o que você gosta. Ele já chega para mim falando assim, ah, mas eu não gosto de nutricionista. Eu amo comer uma pizza no final de semana, meu hambúrguer. E eu vou e deixo ele colocar ali para ele entender que ele pode. E quando ele entende que ele pode, ele não quer. Agora, se eu Tá. digo para ele, você não pode ir pro rodízio, porque é muita caloria. Olha quantos pedaços de pizza, duas fatias de pizza tem quase 400 calorias, você vai fazer isso? Ele já não vai querer seguir essa dieta. Ele vai pro rodízio e ir lá abrir mão de tudo. É mais fácil deixar ele ir e ele vai começar a falar assim, lá, deixa eu ir e eu vou comer aqui, eu vou segurar. Porque essa coisa de vou comer para me acabar, eu acho que deu uma mudada aí. Mas ainda existe muito isso, eu vejo os amigos, não, vou dar prejuízo, eu tô no rodízio, tem que comer tudo mesmo. Eu acho que isso daí, primeiro, lamentável, É triste. triste, e o prejudicado é mais você do que propriamente o dono do Com comércio. certeza. Ô, Ana, o CrossFit se tornou uma das academias que basta ter um galpão, você coloca umas rodas lá, você coloca três cabide pra galera treinar. Eu E sou crossfiteira. eu sei disso, eu tô fazendo a piadinha assim, né? E aí o cara vai lá, sai correndo na rua. Você paga a academia pra correr na rua, caramba? Eu gravo o vídeo e falo assim, eu pago o CrossFit pra sofrer, mas é uma adrenalina Ah, diferente. qual que é a diferença? Fala pra mim da musculação com CrossFit. O CrossFit ele vai usar as duas vias também, a aeróbica Tá, e anaeróbica. Então sim. é 1 hora de treino que você gasta 2 vezes mais que a musculação. E aí você não tem tempo de pensar muito. Tá. É, vai e faz, o treino já está pronto para você. É uma intensidade muito alta, por isso que a alimentação também é importante no CrossFit. Eu escrevi um artigo científico onde eu avaliei 25 pessoas que praticantes de CrossFit, Então, justamente para analisar com a perda de peso. E quando a alimentação está alinhada ao CrossFit, esse resultado ele é muito mais rápido. Então as pessoas conseguem perder peso rápido com CrossFit, que é alimentação alinhada. consegue. E número de lesões, eu vejo muitos amigos em termos de cuidados chegam e falam, pô, é preocupante porque o CrossFit ele gera mais lesões. Muitas. É por causa também de contato, impacto, tudo isso daí É um treino envolve, é rápido. um treino Uhum. rápido. Como que você vê também essa adequação corporal das Sim. pessoas? Competição. O CrossFit é exatamente isso. É uma competição com o outro, mas não é só com o outro, é para com você mesmo. E é uma competição interna, porque você tem que ter tempo para bater, tem quantidade de repetições, é um treino muito rápido. Você não consegue pensar em muita coisa, é só entra e vai. E não ter cuidado com o movimento e a carga, porque você é motivado a subir carga. E o movimento rápido com alta carga. E o seu corpo ele não tem suporte para isso. Sim, Por isso as lesões, joelho, ombro, lombar, quanta da carga. E o corpo não tem um suporte ali energético, eu sim. diria. Então, todo cuidado é minucioso nesse caso, então a pessoa Exato. tem que saber o seu limite, claro. Uhum, claro. Vamos para a pergunta Agir para Vencer para você. A Toye Treinamentos tem esse trabalho motivacional através do método Agir para Vencer, atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. Estamos falando de resultados esportivos e nutricionais. Então vamos para a pergunta Agir para Vencer com a Ana Coelho. Ana, como alcançar um resultado rápido no esporte? Qual é o melhor esporte para você alcançar esse resultado? O esporte que você gosta. Porque se você está sedentário, não faz nada e quer emagrecer, eu preciso mudar uma chavinha aqui. Mas o aeróbico hoje, que é o CrossFit, a corrida, o funcional, são exercícios que utilizam essas duas vias. Então, metabolicamente falando, te ajudará a eliminar uma quantidade de quilos mais rápido. Diríamos assim. Mas essa alimentação, 80% da eliminação de peso é a dieta. O golfe emagrece? Bem pouco. O xadrez emagrece? Só se for mentalmente, né? Cara, me chamaram pra jogar golfe, cara. Desculpa, eu sei. Vocês milionários.
Tiger Woods, um abraço pra você. Ai, Mas tem um gasto calórico no golfe. Tem. o cara anda de carrinho o tempo todo, cara. Vai a pé, vai a pé. Eu fico surpreso ali. É um esporte que eu, Sidney, Aham. eu fui jogar, eu falo, não é pra mim, não é pra mim. É muito chato, sabe? Muito. É muito chato, sabe? Eu sou do CrossFit, então eu gosto de uma Eu gosto de dinâmica, coisa né? agitada, assim, sabe? Tem que me movimentar. Não estou criticando o golfe, tá, Nem gente? eu. Deixo bem Adoro, acho claro. bonito. Cada um acho bonito, chique. Dá pra fazer Diferente, né? networking e tal. Eu posso ser o cara que segura os tacos, né? Tá. Vamos para a pergunta diamante aqui da nossa MK Joias e Alianças. Você vai casar? Você é casada, Ana? Não. É, Solteira. solteira? Faz quanto tempo você não recebe um convite assim pra namorar? Uns meses. E então é isso, ó, a Ana tá solteira, você pode chegar nela, mas não no primeiro encontro não leva a joia ainda, tá bom? Chama pra jantar, almoçar, fazer o que você quiser, mas leva num restaurante que tenha nutrição, tá? E ao mesmo tempo você vai precisar de uma joia no futuro, e justamente a MK Joias e Alianças tem a joia certa pra você, você pode customizar, você pode até mesmo reutilizar, olha só, uma joia que você deu pra ex-namorado e perdeu, ela não vai saber, porque você pode derreter, e a MK te salva nessa daí. MK Joias e Alianças tem as alianças perfeitas para você, também para as festas de debutante e as formaturas. Vai lá no Instagram, MK Joias e Alianças. Pergunta diamante para você. Hoje, se você pudesse mudar a saúde brasileira, qual a atitude que você teria se você fosse a presidente da República? Comece com o básico. O básico ele funciona e as pessoas desacreditaram nisso. Então, coloque o que eu tenho na mesa do brasileiro. Feijão com arroz, ele foi muito negligenciado no processo de emagrecimento e estilo de vida. Se eu consigo comer isso todos os dias com uma proteína, eu já colocaria esse básico. Retirar pão de uma família que tem pão todos os dias na mesa, eu acrescentaria uma proteína. Então, eu mudaria estratégias. Ah, eu não tenho um hábito de comer fruta todos os dias, então eu vou começar com uma. Qual eu mais gosto? E traga isso de forma simplória, sem essa movimentação tão grande para tentar ser saudável. Comece com o que você tem na sua geladeira. Eu diria que o básico ele funciona e para mim todos os resultados legais foram com o básico. Um básico bem feito dá certo, sim. E você acha que as escolas poderiam mudar os alimentos que são oferecidos para as crianças, principalmente em escolas municipais e estaduais no país? Com certeza, mas essa realidade, infelizmente, ainda não aconteceu. Serve uma, duas alimentações e o resto as crianças nem têm acesso a isso. E é uma forma, a alimentação que eles servem ali é para estancar mesmo, estilo você colocar uma massa para dar volume e a pessoa ficar, sem fome naquele instante. É mais para Exatamente. estancar a fome do que realmente Cachorro nutrir. quente. Isso também tem mudado em algumas Tá, escolas que eu faço ações sociais. Eu vejo certo. principalmente aqui em São Paulo, comparado com o Nordeste. Mas ainda assim falta uma verba voltado para esse processo alimentar, para dar suporte a essas crianças. E eu não diria só isso. Conscientização já na escola em relação à nutrição, porque hoje é uma geração também da infância que tem obtido muitas obesidades nessa infância, justamente pela Acontece aqui. facilidade de alimentos. Só monta pra mim aí, por favor. Isso, ó, você vai se inscrever no canal e vai entrar na Toye Produções e Eventos. E você tá vendo assim como funciona aqui o podcast, cara. É isso aí. Vida real, né, Sidney? Hã? Vida real. Vida real, ó. Até eu ter aquele painel de LED aqui, gente, eu vou ter ainda. Mas é isso, Eu dou um falta painel de verba. LED, eu prejudico o técnico. Tá vendo? Não, mas falta muito isso. Ana, estamos caminhando para o final. Obrigada. E ao mesmo tempo eu pedi para você na câmera 3 você deixar aquela mensagem motivacional, o que as pessoas podem mudar, qual é a realidade, porque realmente nós precisamos ter uma saúde, uma nutrição diferente. Então esse é o seu momento aqui no Business in Connections. Cuide de você, você é a pessoa mais importante da sua vida. Antes de olhar para o lado e para as outras pessoas, dê atenção para o ser humano que mais importa, que é você. Então não desista, comece a mudar o seu estilo de vida para você obter um envelhecimento aí de muito mais qualidade e viver bem. Com muito mais energia, né, Sidney? No dia de hoje nós aprendemos a cuidar da nossa alimentação.
a alimentação, ela vem não somente pelo alimento em si, o que você come através dos vegetais ou da fruta ou o que seja, mas alimentar a sua alma, alimentar a sua vida com bons momentos. Precisamos fazer com que tudo isso se encaixe para que você possa entender aonde você quer chegar. Porque muitas vezes, como foi dito, não adianta ter uma quantidade exata de água para beber no dia, a quantidade de calorias para ter, para que você tenha energia, se você não está bem consigo próprio. Porque talvez não adianta ter uma disciplina técnica se o seu emocional esteja abalado. No dia a dia, nos negócios, nas empresas, aonde você está, tem também esta questão de você se policiar no que você está alimentando através do ambiente que você vive. Veja só, quer crescer, você precisa criar totalmente esse ecossistema. E o ecossistema, para ter o resultado, precisa de você encontrar a resposta, encontrar pessoas e encontrar o ambiente ideal. E o Business in Connections hoje trouxe Ana Coelho, falando sobre nutrição, falando sobre esse momento da sua forma de levar a vida. Ana, gostou de ter participado? Obrigada, Sidney. Eu te acho um profissional incrível. Muito obrigada pelo momento aqui, essa descontração, para levar um pouco mais de informação para as pessoas em relação à nutrição, que é tão fácil, né? Agradeço com essa mansidão, gente. Eu tenho tanta energia, ela fala tão mansinho, é isso. Não importa como você fala, não importa a energia que você transmite, mas o que importa é o que você está levando. E nós aqui do Business in Connections, já agradeço a Ana, estivemos no meu canal do YouTube Sidney Botelho, já peço para você se inscrever, no canal do YouTube do podcast Business in Connections, também no canal do YouTube do IG, no portal IG, no IG Play, em todas as plataformas, LinkedIn, TikTok, Instagram, tudo isso aí que você já sabe, tá? Mas sempre com o apoio da Voice Train Escola de Oratória e Formação de Palestrantes. Também Toye Produções e Eventos, Ademicon Faria Lima, MK Joias e Alianças e também a agência Soldigi. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. Espero que você esteja nutrido de muita informação e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.